Boas companheiros, aqui para mais um vídeo a bordo da máquina do momento, que toda a gente anda aí super mega interessada, que é qual? CF Moto MT ou 450 MT. Para já, assim de sonoridade, a moto faz um barulho muito fixe, manda assim umas pipoquinhas, como disse ali o nosso amigo no stand. Pá, a moto, logo a primeira impressão é que vais muito encaixado na própria moto. Normalmente neste tipo de motas mais vocacionadas para off-road tem um assento mais direito, vou-lhe dizer, tipo em forma tábua, não é? E esta aqui não, esta aqui faz-me lembrar o assento um bocadinho da Transalp, que nos faz assim uma ligeira concavidade e que, opá, é... como é que eu ia dizer, que nos faz sentir muito integrados na própria moto. As pezeiras pensava que fossem mais baixas um bocado, não são, são aqui, põem-nos as pernas um bocado numa posição fletida, mais fletida que aquilo que eu teoricamente viria a contar. De resto a caixa trabalha muito bem. Tem aqui, opa, ela tem aqui um TFT de 5 um display a cores de 7 polegadas com muita informação, a informação toda necessária. E tem aqui um botão, não sei se conseguem ver, que dá para ligar e desligar o ABS conforme a nossa vontade. Esta moto, pá, eu nem a sequer vou meter em autoestrada, embora ela possa andar em autoestrada. Tem aqui um vidrinho muito pequenino. Uma coisa que normalmente este tipo de motas não traz é vidro com afinação, e a CF Moto colocou aqui uma afinação neste vidro, ok? Que dará para a gente afinar até aqui relativamente com alguma facilidade, ok? Mas com algum cuidado. Para já são essas as primeiras impressões. Pá, sinto-me muito, pá, 1 minuto, 2 minutos a gente adapta-se à moto. É uma moto muito fácil, é uma moto relativamente baixa e muito, pá, apesar de ter jante 21 à frente e jante 18 atrás, eu sinto-me muito à vontade a manuseá-la, porque tem um peso relativamente baixo para este tipo de motas. Lá está, ela aqui a puxar, lá está, falta-nos aqui aquele bocadinho de potência quando a gente quer fazer uma ultrapassagem mais incisiva. A gente vai sentir essa falta de cavalagem, ok pessoal? Para já, é esta a minha primeira sensação, são estas as minhas primeiras impressões e já voltamos, ok pessoal? Estamos nós na nossa 108 com a nossa CF Moto MT 450 ou 450 MT, uma moto vocacionada mais para fora de estrada. A nível tecnológico traz só o básico e essencial, não é nada de extraordinário. Algumas características da moto, eu fui ver ao site, a marca anuncia no site a moto a vazio, ou seja, sem líquidos e sem bateria, salvo erro, 175 kg. No entanto, tive-me a informar e
pelo que me disseram, a marca aponta para 198 kg com a moto a cheio, ok? Abaixo dos 200 kg. Pá, será sempre uma mais-valia para quem anda a procurar uma moto o mais guia e mais leve para colocar num fora de estrada e que lhe possa dar também um uso diário. Esta moto é um bom exemplo disso. Posso-vos também já falar no preço. A moto custa 5.990 €. Com mais documentação e impostos e não sei o quê, a moto rondará os 6.500 €. Será esse mais ou menos o valor para vocês a poderem comprar. 6.500, 6.550 €, rondará por aí. Tem um depósito com uma autonomia bastante generosa, 17,5 litros, o que é mesmo, pá, muito bom para este tipo de motas assim tão pequeninas. Os consumos serão muito comedidos, porque ela é uma 4,5, não é? A debitar cerca de 42 cavalos. Não chega bem aos 42, mas arredondando a coisa é 42 cavalos. Outra coisa que me surpreendeu bastante é a altura da própria moto. A altura da moto ao solo, segundo aquilo que eu estive a ver, esta moto tem duas posições. Tem duas posições reguláveis. Tem uma nos 800 mm e tem outra nos 820. O que me parece muito interessante, ou seja, mesmo aqueles de perna dita mais curta, e que querem fazer uns estradões e sempre se viram inibidos por causa das motas normalmente de trail serem muito altas, porque apesar de serem, por exemplo, vocês têm o caso da Honda, por exemplo, da CRF, salvo erro, 350 Rally, ou o que é, apesar de ser uma moto relativamente leve e esguia, é uma moto muito alta, ou seja, que não causará conforto a muito boa gente, porque lá está, a altura é para muita gente um impedimento para comprar este tipo de motas, porque por norma este tipo de motas são concebidas para evitar bater em pedras, em ramos, e têm que ter por menos uma altura do chão ao cárter bastante alta, o que depois vai delimitar as empresas que as constroem, não é? As marcas que as constroem, a jogar depois com a altura do banco. Eles aqui, a meu ver, conseguiram colmatar essa situação ao adquirir mais ou menos uma posição semelhante à da Transalp, ou seja, afundaram o banco, em vez de pôr aqui um banco, como eu já disse, em forma tábua, afundaram o banco, puseram o banco com forma côncava, o que para mim é uma mais-valia, a sério. E nos dá outra vontade a trabalhar com a moto. O vidro ter a regulação também é uma mais-valia, embora digo-vos já que não vos vai conferir grande proteção aerodinâmica, mas melhora significativamente, ok? Esta moto já é full LED, é um brinquedo. As motas, não há, eu não sei a nível de fiabilidade, mas as motas são muito bonitas mesmo, muito bonitas, muito bonitas, muito bonitas. Agora só o tempo dirá. Elas têm sido vendidas com para não dizer bastante, já saíram bastantes motas, eu já vejo aí algumas a passar com bastante frequência, ok? E vê-se que por menos abaixas ela tem sempre muita disponibilidade de motor. Claro que a partir mais ou menos ali das 4.000, 5.000 nota-se que ela começa a perder disponibilidade, mas também não é esse o propósito. Se vocês conseguiriam fazer uma viagem nesta moto longa, tudo se consegue, não é? Agora,
Se é a moto mais apropriada, talvez não. Vou muito, como é que eu ia dizer, a nível ergonómico, pá, vou muito confortável, mesmo aqui com os braços. A moto não leva os braços demasiado estendidos nem demasiado fletidos. Leva assim, e depois leva assim, parece numa posição mais elevada. Não vou dizer que é posição de shopper, mas é uma posição mais elevada que, por exemplo, a minha. Quando digo a minha, neste caso é a Suzuki, ok? A Suzuki V-Strom 1050 parece que não leva com o volante aqui tão para cima. Talvez o volante não esteja mais para cima, mas talvez seja o do banco ir mais para baixo. Parece-me que seja mais isso. Por isso, opá, a moto é... Pelo preço, pá, já vi vídeos aí a tentar compará-la com a T7, com a Tenere 700. Opá, não tem comparação, são motos de patamares e segmentos diferentes. Embora eu acho que a Tenere seja para pessoas, depende da utilidade que vocês vão dar à moto, mas eu prevejo que aquela moto, a T7, seja para pessoas mais experientes a nível de condução, a nível mesmo de condução de off-road, que não seja para iniciantes, porque a moto é alta, tem um centro de gravidade muito alto, tem mais cavalos do que esta, a baixas ela manda-se com força, ok? Por isso a T7 não tem nada em comparação com esta, ok? Acho que podem, dentro do segmento, equiparar-se mais a esta moto, a meu ver. Será tipo uma Cove 450 Rally, uma, sei lá, uma Voge também acho que tem uma 450 Rally. Se o motor não é idêntico, todas são muito semelhantes, porque isto é quase desenvolvido tudo pelo mesmo fabricante, a nível de motores, e depois o design vai sendo alterado, e mesmo o design destas motos, com exceção desta, que se destaca realmente das demais, as outras parecem-me quase todas, como eu já fiz em um vídeo atrasado, que as motos chinesas estão a chegar a um ponto, parece que se andam a copiar elas umas às outras. A CF Moto tem-se destacado exatamente por isso, por não se enquadrar no resto do rebanho, e estar a desenvolver motas muito bonitas. A nível de fiabilidade, pá, não sei realmente se é uma moto fiável ou não. Contudo, pá, é uma moto. Deixa ver, eu vou-vos mostrar. Hoje é um test drive diferente. Cá está a moto. A moto, salvo erro, tem duas cores, tem esta e depois não sei se tem uma em tons de azul. Esta está muito bonita, tem umas suspensões Kayaba já muito boas. Uma nuance que eu não vos falei é que os pneus são tubeless, ok? Ou seja, não são de câmara de ar, o que tem uma vantagem adicional para maçaricos como eu, que não percebe nada de mudar de câmaras de ar, e se tiver um furo fica logo apiado. Este aqui, se vocês levarem tipo uma proteção de um kit de reparação de furos e com um compressorzinho, pá, vocês remediam a situação. Já traz o pneu relativamente de taco, que nos poderá fazer umas incursões em fora de estrada. Jante 21 à frente, jante 18 atrás, ok? O assento, como vocês podem ver, é muito côncavo, ou seja, ao contrário do que é comum nas motas fora de estrada, que parece tipo uma tábua, o que nos facilita a nível ergonómico para chegar ao chão, para manusear a moto, para tudo e mais alguma coisa. Tem um disco massivo à frente, tem outro disco atrás, a travagem é relativamente boa, ok? E ela porta-se relativamente bem a manuseá-la. Vamos pôr aqui a sonoridade dela. Gosto deste guarda-lamas aqui em cima, gosto mais aqui em cima do que em baixo, dá-lhe outra agressividade e, a meu ver, outra aptidão para
Ou seja, confere-lhe uma agressividade no sentido de demonstrar que é mais para fora de estrada. Full LED já traz umas proteções de mão. Vamos lá regressar à base. Hoje é só assim. Conclusões desta moto. Opa, é uma moto que faz tudo por um preço relativamente acessível. Como eu disse, motas no segmento serão outras chinesas e poderá englobar-se ali a nova NX500, mas só que a NX500 já vai para uma casa, pá, por menos acho que à volta de 1500 euros mais cara do que esta. Ou seja, e esta, a meu ver, tem mais vocação para fora de estrada que a NX500. A NX500 é uma moto mais estradista porque, pá, tem jante 19 à frente, jante 17 atrás, uma jante de alumínio, nem sequer raiada é, e esta já traz uma jante raiada. Tem a grande vantagem, como eu disse há bocadinho, de trazer pneu tubeless. Por menos, pá, foi essa a situação que eu... Vamos lá ver se ela ultrapassa. Ela também se manda, agora não manda com aquela impunidade que se fosse outro tipo de moto, não é? Pá, mas basicamente é isso. Pá, estou muito interessado, estou muito à vontade para trabalhar com esta moto. Esta moto para primeira trail, entre aspas, que uma pessoa queira ganhar um bocadinho de experiência e queira uma moto polivalente para o dia a dia, que não seja, pá, gastadeira nem nada disso, com uma autonomia bastante boa, pá, esta moto enquadra-se perfeitamente. Por exemplo, eu se tirasse a carta e quisesse uma trail ou uma small trail para me iniciar nestas andanças, para ver se até seria um segmento do qual eu me identificasse, opá, não custa nada eu experimentar esta, porque realmente não sei como é que será a nível de passageiro, mas a nível de condutor até agora sem stress nenhum, de conforto, o que também é uma mais-valia, não é? Opá, a nível de escatadelas, hoje está um dia bastante quente e a nível de motor não sinto as escatadelas. Também é assim, não estou no para-arranca, depois ali mais no centro do Porto, quando for entregar a moto, é que vai ser o para-arranca, ok? Por isso, pá, está aqui uma excelente proposta da CF Moto, por um preço, a meu ver, bastante apetecível. Claro que se vocês depois lhe começarem a acrescentar acessórios, tipo umas crash bars, uma top case, opá, os preços começam a subir, não é? E não serão tão modestos quanto isso. Depois as marcas aproveitam-se muito dos acessórios. Embora, pá, vocês podem sempre aguardar, se vocês não andarem ansiosos ou com muita sede para ir ao pote, podem sempre aguardar pelas campanhas das marcas. Por exemplo, a Benelli está a fazer isso, está a fazer a oferta, por exemplo, das 3 malas e, salvo erro, crédito a 0% de juros. Pá, daqui a uns tempos, quiçá, se vocês tiverem essa paciência, possivelmente a CF Moto também fará isso. Inclusive a CF Moto anda a fazer os CF Moto Days e anda a fazer em campanhas, acho que anda a tirar uma média de quase 1000 euros a muitas motas que têm. Por menos eu vi isso no site, pá, inclusive na 800 MT,
na 650, pá, estão a fazer em N de modelos campanha a tirar-lhe quase 1000 euros. Numas será 1000 euros, noutras será à volta dos 500, mas estão a fazer preços muito interessantes às motas, o que será mais uma valia, ok? Contudo, caso vocês estejam mesmo interessados na moto, pá, nada como vocês virem experimentá-la por vocês próprios e tirarem as vossas próprias conclusões, companheiros, ok? Grande abraço, sigam para próximos vídeos e tchauzinho.